Abra sua Bíblia no livro de Mateus 27, versículo 33. Mateus 27, versículo 33, por favor. Hoje nós vamos aprender com o Senhor Jesus. Eu sempre uso um personagem nas pregações. Nós já aprendemos com Abraão, pai na fé, nós já aprendemos com José, nós já aprendemos com Jacó, nós já aprendemos com Isaac, e ninguém ensinou tanto como o Senhor Jesus. Ninguém deixou tantas lições como o Senhor Jesus. E eu queria tirar algumas lições. Não dá para eu falar em uma reunião, nem se fosse uma vigília a noite inteira, daria para eu falar tudo o que Jesus ensinou. Mas eu quero tirar algumas lições desse texto hoje. Diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis o quê? Não quis beber. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta. Primeira coisa que eu aprendo aqui: quando o Senhor Jesus viu que era vinagre com fel, ele rejeitou. Por quê? Porque aquilo ia aliviar, anestesiar ele. E ele tinha a consciência que ele iria vencer com dores. Não se engane achando que você vai vencer na vida fácil. Cuidado com as facilidades. Você vê muitas pessoas caindo em golpes, muitas pessoas perdendo rios de dinheiro com jogos, porque elas querem crescer rápido. Elas acreditam que tem uma fórmula de crescer da noite para o dia, e não tem. De uma forma segura, não tem. Deus não trabalha para você subir como um foguete de uma hora para outra. Não é assim que Deus trabalha. É de fé em fé, é lutando, é perseverando, é confiando que Deus vai te ajudando a subir degrau por degrau. Quando o Senhor Jesus foi levado para o pináculo do templo, quando o Senhor Jesus foi levado rápido para o monte alto, quem levou ele foi quem? O diabo. O diabo. O diabo é que oferece essas propostas rápidas. Vigie, cuidado. É difícil, mas com Deus você chega lá. Cuidado com esses alívios de uma agiota que oferece um dinheiro na hora que você mais está precisando, o empréstimo, vender algo barato que você comprou caro. Cuidado com esses alívios, cuidado. Jesus rejeitou. Cuidado com facilidades. Eu desconfio. Quando eu vejo uma coisa muito fácil, eu desconfio que tem Deus nisso. Eu sei que Deus tem poder para tudo, mas Ele não faz as coisas caírem do céu. Ele quer que venhamos dar valor a tudo que conquistamos com Ele. É com luta, com oração, com fé, com insistência. E Deus vai abrindo portas e você vai entrando. Amém? Aí ele diz assim, versículo 35: e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro que à esquerda. Olha para mim, por favor. É muito difícil quando, por causa de uma situação crítica que você está vivendo, começam a
te comparar com pessoas que são bem diferentes de você. De repente a situação está tão crítica que estão chamando você de caloteiro, de mau caráter. É difícil. Jesus foi colocado no meio de dois malfeitores. Ele ficou bem no meio. Mas eu aprendo tanto com ele. Primeiro, ele desceu da glória dele. Ele desceu do céu. É difícil descer? É. Ninguém quer descer o seu patamar. Ninguém quer descer o seu nível de vida. Mas se você é uma pessoa de Deus, de fé, ainda que por um momento você tenha descido, você não entra em desespero. Você não pensa em suicídio. Você não se entrega. Porque o Jesus que desceu, depois subiu, tá? Você pode estar descendo, mas daqui a pouco Deus vai te ajudar, você vai começar a subir de novo. Eu não entendo como tem pessoas que quando perdem tudo, tiram a própria vida. Uma vez a mulher estava dizendo: eu não aguento mais porque eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu vou me matar. E a pessoa perguntou: você preferia ter tudo e estar morta? Dê valor à vida que você tem. Você tem uma vida, ela é mais importante do que qualquer coisa que você já teve, que você perdeu. E com ela, você pode conquistar coisas melhores. É fácil? Não é fácil. Descer é difícil. E é muito mais difícil para quem é apegado às coisas. Apegado. Tem gente que é apegada às coisas. E quando você se apega às coisas materiais, você se torna fraco espiritualmente. Quando você é uma pessoa apegada às coisas materiais, então o mal, ele mexe nas coisas materiais para mexer com você. Não é fácil perder. Mas quando você é de fé, você não se perde com as suas perdas. Você não é apegado ao que você tem. Você gosta do que você tem. Você dá valor ao que você tem. Mas você é apegado a Deus. E se por um momento precisar descer, você desce. Mas daqui a pouco você sabe que Deus te levanta de novo. Amém? Você não dá mais valor às coisas do que à sua própria vida. Tem gente que o carro dela é o Deus dela. O dinheiro dela é o Deus dela. Isso mostra que você ainda não entendeu nada sobre Jesus. Porque o dia que você entender, você não vai ser apegado a nada desse mundo. Você pode ter tudo, mas você vai ser apegado a Ele. Amém? Mais tem Ele para te dar do que o mal para tirar. O que perdeu, o que se foi, graças a Deus, você vai lutar para ter melhor do que você já teve. Agora, entenda isso. Vamos passar para a parte principal aqui agora. Parei no versículo 39, não é isso? E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, faça o quê? Desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Olha para mim, por favor. Aprenda que às vezes faz parte da prova que Deus permite nós passarmos sem nós querermos, porque o Senhor Jesus não queria estar passando pelo que Ele passou. Tem coisas que nós não queremos passar, mas Deus permite que venhamos passar. E essas coisas que Ele permite nós passarmos não é para o nosso mal. Entenda, e uma das provas é aguentar certas palavras,
certas afrontas, certas humilhações, sem perder a sua essência. Ele não fez mal para ninguém. E é difícil quando você faz o bem e você recebe o mal. Mas se você é uma pessoa de Deus, você não muda por causa dos outros. Esse negócio de falar, agora eu vou ser ruim, agora eu vou ser uma pessoa má, agora você vai ver como é que eu vou tratar fulano, beltrano. Você não consegue ser com certas pessoas como elas são com você. Falsas, mentirosas, duas caras. Você não consegue, não adianta. Nem você querendo você consegue, porque você é diferente. Quando você entende que você tem que seguir os exemplos do Senhor Jesus, você não vê ele se tornando uma pessoa má. Você vê ele fazendo bem e sendo traído. Você vê ele fazendo bem e sendo rejeitado. Você vê ele fazendo bem e continuou fazendo bem até o fim. Então não fica esse negócio, eu vou mudar, porque a partir de agora eu vou ser assim, eu vou ser assado. O que você é, diz a respeito de você. Como as pessoas reagem com ingratidão, com falsidade, querendo te prejudicar, diz a respeito delas. Quando você fizer alguma coisa por alguém, faça sem esperar nada. Faça pelo que você é, pelo que você tem prazer de fazer, de ajudar, de abençoar. Porque Jesus mesmo gemendo na cruz, Ele estava salvando, Ele estava abençoando. Quem é você nos momentos difíceis? Porque tem gente que mesmo passando sufoco, ela está dando palavras para os outros, ela está animando os outros, ela está ajudando os outros, ela está abençoando outras pessoas, aguentando as lutas que ela enfrenta. Você entendeu como é que o diabo trabalha? Ele trabalha para que nos momentos difíceis você pense que Deus não está mais no controle, que você está perdendo, o diabo está ganhando, que não adianta o que você está fazendo. Aí vem pessoas zombando, como zombaram do Senhor Jesus. Desce da cruz, você não salvou os outros, agora salva você. Você não está nessa igreja, vai lá pedir para o bispo pagar suas contas. Vai lá, não é lá que você dá seu dinheiro, não é lá que você vai todo dia. Vai lá fanático, vai lá. Não é assim que você ouve? Sai dessa igreja, sua vida não vai mudar. O mal sabe trabalhar. Mas naquele momento de dor, de dificuldade, Jesus deixou exemplo para nós, que vale a pena ser fiel até o fim, porque no final Deus honra, no final Deus abençoa, no final Deus mostra que é com você. É difícil, é cruel, você está ferido, mas está lutando, você está passando pelo inferno, mas você está indo em frente, porque você crê que Deus é contigo. Ele tinha certeza que ia valer a pena. E o Deus Pai sabia que ele não ia parar no meio do caminho. Deus te escolheu. Ele sabe que você não vai parar por causa dessa luta. Ele sabe que você não vai parar por causa dessa guerra. Você não vai parar por causa das pessoas que estão se levantando contra você. Tem tudo contra, mas Deus é com você. Está dando para você entender? Olha esse versículo, olha só. Olha que forte, o 46, para nós terminarmos. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Agora lê alto. Eis que o quê? O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande o quê? E disseram o quê? Verdadeiramente este era o quê? Está vendo? Você está vendo?
Olha o que você acabou de ler. Olha o que você acabou de ler. Ele gemeu. Os discípulos fugiram. Ficou só. É difícil ficar só, hein? Tem gente enfrentando uma barra sozinho, iliso, sem dinheiro, e sem querer falar para certas pessoas que se preocupam com você, porque você não quer preocupar outras pessoas e está segurando tudo sozinho. Deus sabe das suas noites mal dormidas, Deus sabe das suas guerras, dos seus segredos, que você desabafa só com Ele, que só Ele sabe. Ele sabe de tudo a seu respeito, Ele vai te ajudar. Quando Jesus morreu, rendeu o espírito dele, o véu se rasgou, e nós passamos a ter acesso a Deus. Ele tem poder para fazer você ter acesso aonde você não está tendo mais acesso. Ele tem poder para abrir e você voltar a lugares que você parou de ir, parou de frequentar por não ter condições. Esse mesmo Deus que ressuscitou os mortos tem poder para ressuscitar suas vendas, seu movimento, seus negócios. Esse mesmo Deus que abriu as covas tem poder para abrir os seus caminhos, para abrir portas para você. Mas no final reconheceram: este verdadeiramente é filho de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, no final as pessoas vão dizer: não, fulano é de Deus. Passou o inferno, mas venceu. Passou a maior luta, mas prevaleceu. Você sabe por que Deus cobra perseverança? Porque Ele é perseverante. Você sabe por que Ele cobra fidelidade? Porque Ele é fiel. Jesus é o maior exemplo em tudo, porque Ele viveu aqui. Ele viveu. Ele é exemplo de líder, não teve líder como ele. Trabalhou com pessoas que não tinham condições e tirou o melhor delas, porque quem é líder tira o melhor das pessoas, não o pior. Todos queriam estar perto dele, porque ele fazia diferença. Nos momentos difíceis, ele seguia em frente, com decepções, com Judas, com dificuldades, ele continuava, porque ele tinha certeza que Deus era com ele, ele tinha certeza que ia valer a pena tudo que ele estava vivendo, enfrentando. Eu quero que você enfrente suas lutas, suas guerras, suas tribulações, tendo certeza que Deus é com você. Não é achando que Deus não é com você pelo que você está enfrentando, pelo que você está passando. Ele é com você. E se Ele quer que você passe por certas situações, graças a Deus, Ele vai te dar condições de vencer. Amém? Eu quero que você fique em pé e diga: vai valer a pena. Fala alto: vai valer a pena eu continuar lutando. Amém? No final, olha para mim, veio a recompensa. Porque vem, Deus sabe honrar ou não sabe. Escute isso, ó. No final veio a recompensa. Hoje Ele tem um nome acima de todos os nomes. Todo poder e toda autoridade foi dado ao nome de Jesus. Não existe um nome que se compare com o dele. Eu já vi doença sair no nome dele, demônios serem expulsos no nome dele, vitórias chegarem no nome dele. E tudo que nós pedimos no nome dele, crendo, nós alcançamos. E se você crê, muitas coisas que hoje você vem pedindo a Deus, você ainda vai viver isso, porque isso vai chegar na sua vida. Deus sabe honrar, Deus sabe, mas por um momento o diabo trabalha para a pessoa achar que os filhos dele estão melhores do que os filhos de Deus. Então ele passou com o filho dele no colo, como quem diz: ó, o meu, olha o seu. Mas era por um momento. Por um momento. E a nossa vida, na nossa caminhada, tem vários momentos. Tem momentos que são difíceis. Tem momentos que você não sabe nem como é que você ainda tem lágrima para chorar. Tem momentos que são cruéis. Tem momentos que são duros. São decepções em cima de decepções. E ele se decepcionou com Judas, ele se decepcionou com Pedro. E você se decepciona com pessoas próximas. E você se decepciona com pessoas que você ajudou. Não importa, continue. No final vai dar tudo certo. No final vão saber que Deus é com você, que você é filho dele. Amém? Esse Deus é o seu Deus. Ele não falha. E Ele fez maravilhas incontáveis. Ele vai fazer na sua vida também.